Não. Posso usar brinco, pastor? Não. Posso cortar o cabelo, pastor? Não. Posso fazer isso? Tudo errado. Posso usar calça comprida? Julgai na vossa consciência. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Ai, pastor, porque crente é assim, varão. Crente é desse jeito. O crente, quando ele quer fazer alguma coisa, ele pergunta para o pastor. Porque das duas uma, ou ele quer fazer, que ele quer um cabresto, ele quer que o pastor diga para ele que não, para ele poder falar, eu não faço porque o pastor falou que não pode, é pecado. Ou então ele quer tanto fazer para ver se o pastor é meio moderno e diz que pode. Pastor, posso fazer uma tatuagem? Irmão, o pastor vai dizer que sim, porque ele já quer fazer. Então se quer fazer a tatuagem, faz. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que quem tem dúvida já pecou. Seu pecado não vai ser fazer a tatuagem, seu pecado vai ser a dúvida que você já tem. O crente tomava uma, aí ele vira crente, varão. Ô pastor, posso tomar alguma coisa assim em casa, socialmente? É porque ele quer tomar, irmão. Você concorda comigo, sim ou não? Então ele quer fazer do pastor a consciência dele. A consciência dele é ele. Essa que é a história. A consciência dele é ele. Então o Paulo diz que nós não precisamos de lei. Você não precisa ser mandado. Irmão, vem para a reunião cristã domingo. Quem viu que eu parei de ficar fazendo essas postagens aí como fazia com frequência? Quem viu? E os outros pastores pararam também. Sabe por quê, irmãos? Nós chegamos à seguinte conclusão: que você está aqui porque você ama a Deus. Você não sabe. Alguém tem dúvida do horário da nossa reunião dia de domingo? De que hora que é? Então acabou. Não é assim, pastor? Então domingo, 9 horas da manhã. Eu sei que a minha obrigação é minha obrigação, como pastor, estar aqui. Sim ou não? Vocês já pensaram, se chegasse hoje, por exemplo, aí eu não viesse, o pastor Anderson ia pregar, tenho certeza disso. Mas como é que ficaria a sua cabeça? Como é que ficaria a sua cabeça? Você gostaria? Quem gostaria aí, levanta a mão. Ninguém gostaria. Então, irmãos, eu entendi a minha obrigação em Cristo. Você precisa entender a sua também. Isso é liberdade. Isso é liberdade em Cristo. Não é eu pegar e ficar falando, ô irmão Belo, não esquece, hein? Amanhã reunião, hein? Acabou isso aí, irmão. Acabou. Isso não existe mais. Acho que a igreja já amadureceu o suficiente para isso. Sim ou não? Sim. Então quem tenta se justificar pela lei, seja qualquer tipo de lei, ele caiu da graça. 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera por amor. Irmãos, olha que coisa interessante. Porque nós, pelo Espírito da fé. O que é fé? Fé é a certeza, é a expectativa certa daquilo que não vemos, mas cremos. Fé é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos. Nós não precisamos de uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, porque nós temos fé. Quando você precisa de uma imagem para você poder se posicionar perante Deus, isso significa que você não tem fé. Você precisa ver. Andamos por fé e não por vista.
Coloquem isso na cabeça de vocês. E aí depois ele diz que esta fé opera por amor. Você entendeu a relação do que eu acabei de dizer, irmãos? Entre você exercitar a sua fé e a sua demonstração de amor a Deus? Ou seja, você está presente aqui hoje porque você tem fé, e você está presente aqui hoje porque você tem amor a Deus. Então a sua fé, ela é operada no amor, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Irmãos, não vos enganeis, não vos enganeis. Sem amor, você pode ter toda a fé, de modo a transplantar montanhas, mas não vai valer nada. A verdadeira fé, ela opera dentro do amor. Então isso é importante para que cada um de nós nos encontremos conosco mesmo. Precisamos reavaliar o nosso coração. Precisamos entender que a nossa fé, ela opera dentro de amor. E o texto continua. 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas o seguinte: vocês estavam indo até bem. Ele compara com um corredor. Vocês estavam correndo bem. Mas quem vos impediu de obedecer à verdade? O que é que estava impedindo os Gálatas de obedecer à verdade? A circuncisão que eles estavam aceitando como ensinamento para a fé cristã. Então ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. É por isso que a igreja cristã, ela deve ir eliminando tudo aquilo que se agrega ao sacrifício de Jesus para a salvação. Primeiro, porque nós já fomos salvos. Segundo, que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para a nossa salvação. Tudo que você tenha que fazer, meu irmão, pensando que vai ser salvo, vai virar perante Deus trapos de imundície, conforme nos diz o livro de Isaías. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer ensinamento que agregue ao sacrifício de Jesus, invalida o sacrifício de Jesus. E esse é o cuidado que o verdadeiro crente tem que ter. Veja, nós não estamos discutindo doutrinas secundárias. Não. Se o irmão é arminiano, ou se o irmão é calvinista, irmão, isso aí não vale nada, porque quem morreu por mim não foi Calvino nem Armínio, quem morreu por mim foi Cristo. Mas a partir do momento que Armínio ou Calvino disserem que precisa de algo mais além do sacrifício de Jesus, sejam amaldiçoados. Ou seja, a igreja cristã, ela está unida em torno do sacrifício vicário de Cristo, sua morte, ressurreição, volta e juízo eterno. Isso não pode ser violado de maneira nenhuma, e isso não pode ser adicionado a nada. Então, um pouco de fermento leveda a massa toda. Eu preguei aqui domingo passado e falei sobre alguns falsos ensinos de internet. É aqui que está a coisa, irmãos. Temos que tomar muito cuidado, porque você começa a se contaminar com falsos ensinos, logo você está desacreditando da palavra de Deus, logo você está desacreditando do próprio Filho de Deus. Existem alguns judaizantes na internet
que se autodenominam professores de grego e hebraico. E aí o irmão, ele vê lá 10 minutos de um analfabeto funcional falando sobre a língua grega e já fala assim: olha, tá vendo? Quer dizer que a palavra grega aqui é isso, a palavra grega é aquilo. Irmão, deixa eu falar para vocês uma frase que eu aprendi com um pastor. Se grego salvasse, a Grécia estava salva. E se hebraico salvasse, os judeus não precisavam do Filho de Deus. Nós temos a Bíblia no nosso idioma. É importante conhecer? É importante conhecer. Eu estudo para conhecer? Eu estudo para conhecer. Porém, de tudo que estudo, não vi nada que desqualifique a nossa tradução João Ferreira de Almeida como uma das traduções mais próximas dos originais. Então nós temos toda a tranquilidade de nos apegarmos à nossa tradução da Bíblia e estudá-la como tal. Nós não precisamos ficar atrás deste ou daquele que se autodenomina instrutor de grego ou hebraico na internet. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Você pode estudar na sua Bíblia a palavra de Deus. De vez em quando eu trago alguns pontos aqui e tal. É interessante, mas eu até evito para que não seja comparado com os tais. Prosseguindo. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, não porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos estão inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas a servir-vos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa interessante, irmãos. O Paulo, ele fala aqui. Ele diz o seguinte: olha, esse pessoal que está inquietando vocês, esse pessoal vai ser condenado. Vocês foram chamados para a liberdade. Portanto, não deis ocasião à carne. Ou seja, olha que a fala do Paulo. Porque o crente pega esse texto e fala: tá vendo, o Paulo está falando aqui do pecado. Não. O Paulo está falando: você foi chamado para a liberdade, mas embora você tenha a liberdade, não dê ocasião para a circuncisão. Porque a circuncisão não vale nada. Circuncisão acabou. Acabou em Cristo. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Irmãos, eu penso que se nós não tivéssemos Bíblia, mas nós tivéssemos só uma palavra de Jesus, eu acredito que a gente conseguiria andar se nos apegássemos a ela. E essa palavra é: amai-vos uns aos outros. Você já viu que vira, mexe, roda, anda na Bíblia, cai aonde? No amor. Cai no amor, irmãos. Não adianta. Não adianta você ser o tal. Sem amor, não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta. Então, não adianta vocês se circuncidarem. Sirvam uns aos outros pelo amor. E eu já preguei, irmãos, que amor não é sentimento. O amor que a Bíblia fala não é o amor eros. Eros era o deus do amor na mitologia grega, que andava com uma flechinha, né? E aí ele flechava o coração da moça, e a moça se apaixonava pelo semideus e assim por diante. Então os gregos acreditavam nisso. É de onde vem a palavra amor eros. O amor que a Bíblia fala aqui, irmão, não é amor eros. Conforme eu já ensinei, é o amor agape ou agapó. Esse amor, ele é um amor que ele não é condicionado a nada. Não é condicionado a nada. É o amor igual de Deus. Deus nos amou porque éramos pecadores. Ele amou. Então, quando a Bíblia diz aqui
Servir-vos uns aos outros em amor não é um sentimento, não, é opção que você tem que fazer por amar. Eu tenho que amar. Mas se for para amar obrigado também, eu não amo. Ama, irmão. Você tem que aprender isso. Porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Já parou para pensar nisso, irmão? Que negócio duro e difícil. Amai os vossos inimigos. Pensa naquele seu desafeto na empresa, aquele cara chato. Pensa, que parece louco. Pensa nisso. Você tem que amar ele. Você tem que amar ele. É fácil amar ele? Você acha que é fácil, varão? Não é não, né? Mas tem que amar. Você já pensou, varão? Você vê, irmão, como é que a Bíblia é? E se eu não amar ancião? Se você não amar, você não é cristão, irmão. É simples assim. Porque o mesmo Jesus que falou para você vir aqui na reunião hoje, é o mesmo que falou que é para você amar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o mesmo Jesus, irmão. Não são dois Jesuses. Não são dois. É um só. Amai os vossos inimigos. Inimigo, irmã Núria. A irmã tem inimigo? Não, que mas também irmã, um amor desse aí. Como é que vai arrumar um inimigo, varão? Explica para mim como é que uma irmã dessa vai arrumar um inimigo. Explica aí. Não arruma, rapaz. É gente boa demais ela. Irmão, amai os vossos. Em compensação, o pastor está cheio de inimigo. Amai os vossos inimigos. Inimigo quer matar a gente, irmão. Já teve inimigo, varão? Já? O inimigo quer matar a gente, irmão. E a Bíblia diz que você tem que amar ele. Imagina isso. Quem dirá dentro da igreja de Jesus? Quem dirá dentro da igreja de Jesus? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 14. O Paulo é fantástico. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tivesse esperado Paulo falar, eu não precisava ter falado, né, varão? Aí o Paulo falou, isso significa que eu estou na sintonia com Paulo, tá? Então olha só que coisa, irmãos. Toda a lei se cumpre nisso que eu já acabei de explicar para vocês, então não vou nem explicar o 14. Ô pastor, mas o senhor não tinha lido antes? Não, irmãos, não leio. Eu deixo que Deus fale para você, não sou eu. O versículo 14 aqui já estava explicando o que eu expliquei, mas já valeu, né, varão? O Paulo está na mesma sintonia. Continua dizendo assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Veja só que interessante, irmãos. O Paulo diz que o amor ao próximo, ele deve ser o vínculo que nos une. Mas ele diz assim, olha, porém se vocês se mordem uns aos outros, vedes, não vos consumais uns aos outros. Essa palavra consumais aqui, ela tem um significado interessante. Diz uma forma como utilizar por completo a palavra destruir. Então, essa palavra aqui, ó, não vos consumais uns aos outros, significa não vos destruís uns aos outros. Porque, irmão, quando você começa de intriguinha com o irmão Belo, vai chegar um momento que fica incompatível. Eu começo a implicar com o irmão Marcelo. Chega uma hora, o irmão Marcelo fala, eu não vou mais na igreja, porque não dá, o ancião implica comigo toda hora. Então o que eu estou fazendo?
eu estou me destruindo e estou destruindo o irmão. A Bíblia não aceita, a palavra de Deus não aceita picuinha entre irmãos. Quem entendeu o que eu estou falando? Irmão, você pode até não topar muito o irmão. Você pode até não topar muito. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz: conviva em amor. Conviva em amor. Nem todo mundo gosta de mim e eu sei. Mas o que eu posso fazer? Jesus tinha 12. Tinha um que não gostava dele. Você concorda? Quem é a unanimidade aí que todo mundo gosta? Todo mundo gosta. Onde você chega, todo mundo gosta. Com exceção da irmã Núria, claro. Né? Que todo mundo chega, todo mundo, oh, ele chegou, que legal. Quem já teve desafeto aí, já teve conflito? Levanta a mão. Levanta a mão aí. 90% da igreja. Você nunca teve também não, varão? Você não tem também não, porque você também é outro também, que onde chega todo mundo gosta, né? Né, Gay? Isso é um amor de pessoa também. Onde chega, oh, o dia chegou, meu, que legal, tal. Né? Não vos consumais uns aos outros. Irmãos, a gente vai ter conflitos. A gente vai ter conflito. Só que tem uma coisa: não significa que nós somos as piores pessoas. Você não vai agradar todo mundo. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, depois que acabou com o eixo do mal, ele prestou uma entrevista e o repórter perguntou para ele, porque Winston Churchill era simplesmente unanimidade no mundo, e o repórter perguntou para Churchill o seguinte: o senhor pode nos dar o caminho da vitória? Porque tinha acabado com Hitler. Ele disse: o da vitória eu não conheço, mas o da derrota eu conheço muito bem, que é agradar a todos. Quando você tenta agradar todo mundo, irmão, você tenta acender uma vela para Deus e uma para o diabo, além de você ser a pior pessoa, você vai acabar sendo ruim depois para um dos dois. O que Churchill estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu até tive vários conselhos que eu ouvi, mas eu não acatei, porque senão eu não teria feito o que fiz. E nós somos exatamente assim, irmãos. Não dá para você ser o Lulinha, paz e amor para todo mundo toda hora. Eu sei que eu tenho muitos desafetos. Eu sei que eu tenho. Você entendeu? Inclusive pelas internets da vida. Sei que tenho. Só que tem uma coisa, irmãos: enquanto eu estiver tentando agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Não sou servo de Cristo. O cristão, ele tem que tomar certas posições. Tem horas que dói a posição? Tem. Tem horas que você perde, irmão. Tem horas que você perde por causa de você ter posição. Tem horas que você perde. Mas é melhor você perder e ter posição do que você acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Sabe? Mas, ao mesmo tempo que você pode ter posição, você tem que ter o coração aberto sempre para perdoar. Eu tenho posição, também não perdoo. Quero ver se o irmão Belo vai fazer eu perdoar ele. Está errado. Posso ter posição, posso brigar com o Belo, mas tenho que ser humilde e ir lá pedir desculpa para ele depois. É simplesmente assim que funciona a Bíblia. Então não vos devorais uns aos outros, não vos mordais uns aos outros. E ele prossegue agora: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis com as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Irmãos, olha que coisa interessante. O Paulo está dizendo aquilo que eu já preguei aqui. Existem duas pessoas dentro de você. Uma que quer andar pelo espírito. Sim ou não? Por exemplo, agora está todo mundo andando pelo espírito. Sim ou não?
Está todo mundo andando pelo Espírito. Mas significa que você vai andar pelo Espírito o dia todo hoje? Não. Dali a pouco, irmão, você passa ali na feira, porque eu me lembro do irmão, varão. Ele dá risada. Eu lembro do irmão, a mulher dele falava assim, varão, que quando saía de casa ele saía na carne, para vir para a igreja. Ele saía na carne. Que ele passava pela rua de trás, já olhando assim, ó, para ver se o bar estava aberto, para ele jogar uma sinuca e tomar uma. Passava pela rua de trás. Quando chegava aqui, ele andava pelo Espírito. Cantava, glória a Deus, aleluia. Quando voltava, deixava a mulher em casa e já voltava para a carne de novo. Então o irmão anda na carne de vez em quando, a gente sabe que anda. Mas o Paulo diz que existe uma luta, irmão, da carne com o Espírito. Eu já falei sobre isso. Existe 2 seres dentro de mim, de modo que este que você olha agora não sou eu. Quem entendeu isso? Alguns irmãos não entenderam, eu explico. De modo que este que você olha no espelho não é você. Quem entendeu isso? Melhorou. O você é aquele que está aqui dentro do coração, que só Deus conhece. E você, irmão, se vê num conflito direto, porque tem hora que você fala assim, vou fazer isso que está certo, não é assim? Ou isso aqui eu não posso fazer que está errado. Mas você já percebeu que você não fica recorrendo a uma lei para você achar o erro? A quem você recorre? A sua própria consciência. Eu não vou fazer isso porque isso está errado. De modo que, mas eu estou querendo tanto fazer, fiz. Então você andou pela carne. Então o cristão, tem horas que ele está andando na carne e tem horas que ele está andando pelo Espírito. Mas o Paulo diz que a preferência é que você ande pelo Espírito, porque se você for guiado pelo Espírito, você não estará debaixo de lei. Pois as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, olha que coisa interessante. O Paulo falou aqui de coisas que são comuns a nós no dia a dia. Só que ele disse o seguinte, que se você ficar andando nessas coisas aqui, você não vai herdar o reino de Deus. Ancião, e agora? Eu cometi isso, eu cometi aquilo. Não é nesse sentido, irmão, que ele está falando. E eu volto a perguntar, quem sou eu? E quem é você? Na integralidade da vida. Qual a minha porcentagem de erros e acertos? Não para salvação, mas para mim como cristão. Qual a minha porcentagem de erros e acertos? Porque, irmão, veja só, se o cara não se prostitui, o cara é idólatra. Se o cara não é idólatra, ele causa problema, ele arruma inimizade, ele briga, emulações, que também está ligado a brigas. Ele tem acesso de ira. Levanta a mão aí para mim quem nunca teve acesso de ira. Porque eu nunca tive um acesso de ira, varão, eu tive vários. De vez em quando eu fico irado ainda. Pelejas, né? Discussões, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Ele não parou aqui não. O que ele está mostrando para nós?
que se você andar pela carne, você não vai herdar o reino de Deus. Porque quem anda pela carne